Um salve das galáxias, professor Ritson Lucas na área. Vamos continuar estudando aqui a teoria do crime. Antes de eu dar continuidade, deixa eu te situar primeiro. Nós já sabemos que, segundo a teoria finalista tripartida, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, o conceito de crime ele tem 3 pedaços. Nós estamos estudando aqui o fato típico. E o fato típico ele tem 4 elementos. Nós temos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e tipicidade. Nós estamos estudando a conduta. Quando eu falo em conduta, segundo a teoria finalista de Hans Welzel, que é a teoria adotada no Brasil, o dolo e a culpa fazem parte da conduta, ou seja, fazem parte do fato típico. E esta foi a principal evolução da conduta da teoria clássica, da teoria causal, da teoria naturalística para a teoria finalista. Porque antigamente o dolo e a culpa, eles ficavam na culpabilidade. E o que a teoria finalista fez? Ela tirou o dolo e a culpa da culpabilidade e colocou na conduta. Eu já estudei contigo a respeito do dolo. O dolo, ele é um elemento subjetivo do mesmo jeito que a culpa. Então, quais são os elementos subjetivos? O dolo e a culpa. Nós vamos estudar agora a culpa. E quando eu falo em culpa, culpa é a quebra de um dever de cuidado. Quando eu falo em culpa, é a violação do dever geral de cautela. Se o resultado ocorrer porque o agente quis aquele resultado, ou ele assumiu o risco daquele resultado, o crime é doloso. Agora, se o resultado ocorrer por negligência, por imprudência ou por imperícia, aí o crime vai ser culposo. É porque quando o resultado ocorre por negligência, imprudência ou imperícia, é porque faltou algum cuidado ao agente. Então, quando o agente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado, crime doloso. Agora, quando o resultado ocorre por negligência, imprudência ou imperícia, aí o crime é culposo. Muita atenção, porque você precisa saber diferenciar negligência de imprudência e de imperícia. E muitas pessoas fazem confusão. Muitas pessoas acabam confundindo. E às vezes você olha no noticiário, o noticiário ele traz uma informação errada. E você fica falando assim, nossa, grava o que eu colocar no quadro. Primeiro, a negligência é a única forma em que eu tenho uma conduta negativa. Eu tenho uma ausência de cuidado. Então eu tenho uma ausência de precaução, uma falta de precaução, uma falta de cautela, uma falta de cuidado. Então a característica principal da negligência é a omissão. E das 3, ela é a única em que eu tenho omissão. É a única em que eu tenho uma conduta negativa. E na negligência, a omissão sempre ocorre antes do resultado. Por exemplo, os pais utilizaram um determinado veneno, sei lá, para matar o capim, seja lá o que for, e o veneno estava em cima da mesa, e os pais, eles não tiraram o veneno de cima da mesa. Não tiraram, não fizeram omissão. Isso aqui é negligência. A pessoa, ela olhou para o carro e ela verificou que está sem óleo de freio. Ela não coloca o óleo de freio, ela sabe que ela não faz, então é a omissão. Quando eu tenho essa omissão, quando eu tenho esse não fazer, esse não cuidado, isso é negligência. E essa negligência ela pode estar presente, por exemplo, na área médica. Então, o que você tem que observar na questão? Se a banca está falando ausência, falta. Porque quando eu falo ausência, conduta negativa. Falta, conduta negativa. Se tiver alguma omissão, a banca está querendo dizer que é negligência. E em provas, a banca tenta te induzir numa situação de negligência para que você marque imprudência. Então, atenção. A negligência é fácil você marcar, porque eu tenho ausência de conduta, falta de cuidado, eu tenho um não fazer. E aquele não fazer, aquela negligência gera um resultado. Então, observa que a omissão, ela é antes do resultado. Agora, na imprudência e na imperícia, nós não temos condutas negativas, nós temos condutas positivas, nós temos um agir. Na imprudência, eu tenho um agir. Na imperícia, eu tenho um agir. Então, é tomar cuidado para diferenciar uma da outra, porque em relação à negligência não dá para confundir. Na imprudência, eu tenho um agir de forma precipitada, eu tenho um agir de forma afoita, um agir de forma arriscada ou perigosa, e essa noção de perigo, de risco, de precipitação é segundo o homem médio. Uma pessoa comum não agiria daquela forma. E a pessoa agiu sem querer o resultado, ela não queria o resultado,
Porque na imperícia a gente não quer o resultado, mas o resultado acaba ocorrendo por conta da imprudência, da pessoa agir de forma precipitada, de forma afoita. É aquele agente que ele olha o sinal vermelho, ele está em alta velocidade, vai dar para passar. Será que vai dar para passar? Então, nesse caso, a pessoa ela está atuando de forma arriscada, de forma perigosa. Eu tenho um agir. O que o homem médio tem que fazer? O sinal vermelho, vou parar. Mas não, a pessoa vai em alta velocidade, nesse caso ela está sendo imprudente. Já na imperícia, olha o nome, imperícia, imprefixo de negação, perícia, perito. O agente não é perito. Na imperícia também tem um agir. Mas é um agir sem falta de conhecimento técnico, é um agir sem experiência. É aquela situação do clínico geral que vai fazer cirurgia plástica sem ter o conhecimento técnico para aquilo. Ele não quer gerar o resultado e nem assumir o risco, porque se ele quiser e assumir o risco é dolo. Só que o resultado acaba ocorrendo porque ele não tinha experiência para aquela conduta, nesse caso, imperícia. É a mesma situação do engenheiro elétrico. O engenheiro elétrico, ele assume a obra da construção total de tudo de um prédio. Ele é engenheiro elétrico. Onde é que está o engenheiro civil? Então, quando o engenheiro elétrico, ele pratica uma conduta que quem deveria fazer é o engenheiro civil, o engenheiro elétrico não tem aptidão técnica. Então, tanto na imprudência quanto na imperícia, eu tenho um agir, só que na imprudência é mais genérico. Na imperícia, eu tenho um agir com falta de conhecimento técnico. Olha só, perícia, técnica, é a inexperiência, é a incapacidade técnica. Deixa eu ver se você entendeu. A pessoa está saindo de casa, aí ela olha o pneu e fala, esse pneu está careca, careca, careca. Vou trocar o pneu não. Isso é negligência, imperícia ou imprudência? Isso é negligência. Por quê? Porque eu tive uma omissão. Então, observa que a negligência é bem fácil. Agora, se ele colocar na prova uma conduta feita por quem não tenha experiência profissional, por quem não tenha aptidão profissional e gere um resultado, isso é o quê? Imperícia. Agora, se eu tiver um agir de forma arriscada, de forma perigosa, segundo o homem médio, é imprudência. Eu vou te adiantar uma coisa. Até alguns anos atrás, bastava você olhar as questões que as bancas sempre repetiam os mesmos exemplos. Só que hoje as bancas sabem que nós temos acesso a bancos de questões. Então as bancas elas estão utilizando exemplos diferentes. Então não adianta você ficar decorando os exemplos. Você tem que entender. Se você entender que na negligência tem uma omissão e que na imprudência e na imperícia nós temos a ação, só que a ação na imperícia é com falta de conhecimento, falta de experiência, incapacidade técnica, diferente da imprudência, aí você não erra. Entenda o assunto. Beleza. Agora que eu já sei que quando o resultado ocorre por negligência, imprudência ou imperícia é culpa, eu tenho que tomar muito cuidado porque no final do bloco anterior eu te disse que todo tipo penal admite responsabilidade por dolo. Existe homicídio doloso, existe lesão corporal dolosa, existe peculato doloso, corrupção passiva dolosa, emprego irregular de verbas públicas doloso. Todo crime admite responsabilidade por dolo, mas nem todo crime admite responsabilidade por culpa. Isso por conta do princípio da tipicidade. Cuidado! Tipicidade é um dos elementos do fato típico. Eu ainda não estou falando desse elemento. Estou dentro de culpa. Pelo princípio da tipicidade, só há responsabilidade por culpa se houver previsão legal. Então, você vai olhar para o crime e se tem lá o crime, está lá o artigo, e não tem nenhum parágrafo, nenhum inciso, nenhuma linha, dizendo que o agente responde por culpa, se não houver previsão legal de responsabilidade por culpa, o agente só responde por dolo. Como ocorre, por exemplo, nos crimes contra a administração pública, inclusive uma questão que eles gostam de cobrar bastante. Eles colocam assim, qual dos tipos penais abaixo admite responsabilidade da forma culposa? Aí está lá, ele coloca peculato e outros crimes contra a administração pública. O peculato admite. Existe peculato doloso e peculato culposo. Mas, emprego irregular de verbas públicas, não, é só doloso. Professor, e se ocorrer emprego irregular de verbas públicas por negligência, por imprudência, por imperícia, vai ser indiferente penal.
vai ser um fato atípico, porque não tem previsão legal para responsabilidade por culpa naquele tipo penal. Cuidado, porque às vezes em prova eles fazem isso, eles pegam este conhecimento, esse conceito da parte geral e jogam lá na parte especial. E muitos candidatos perdem questões dos crimes em espécie por dificuldade aqui, não conseguem linkar, e na prova a banca pega isso que a gente está estudando e mistura lá. Então a gente tem que ter uma base forte aqui na parte geral. A parte geral é fundamental, ela é fundamental. Então muito cuidado, muito cuidado. Ok. Quando eu falo em culpa, a culpa ela tem algumas classificações importantes para a prova. Primeiro, vamos falar da culpa consciente e da inconsciente. Não existe palavra à toa. Se eu falo culpa consciente, é porque a pessoa sabe o que ela está fazendo. Se eu falo culpa inconsciente, a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Na culpa consciente, o resultado é previsível. É previsível que dê problema. Na culpa inconsciente, o resultado também é previsível. Existe a previsibilidade. O homem médio, ele vai falar, não, realmente, eu vou prever. Qual é a diferença da culpa consciente para a inconsciente? Na culpa consciente, o agente prevê o resultado como possível. Ele sabe que pode ocorrer. Só que ele acredita de forma verdadeira, de forma fiel, que o resultado não vai acontecer. Então ele não aceita o resultado porque ele confia na habilidade dele. Ele prevê, por isso que a culpa é consciente porque ele prevê o resultado. Ele está consciente. É aquela pessoa que é um atirador de arco e flecha, que ele coloca uma manga na cabeça de alguém e ele vai atirar a flecha. Ele sabe, ele prevê que existe a possibilidade de morte. E até por isso que é um espetáculo. Só que ele confia tanto na habilidade dele, ele confia tanto no taco dele, que na cabeça dele nem passa a ideia de que a pessoa vai morrer. Ele sabe que é possível, mas ele não acredita, ele não aceita aquele resultado. Aí o que ele vai fazer? Ele vai atirar. Aí ele fala, não, vou colocar uma venda. Ele coloca a venda nos olhos. Não, vou atirar de costa. Ele vai atirar de costa. Mas ele está acostumado com aquilo. Aí por um descuido na hora de atirar, ele acerta a pessoa. Aí depois que ele acerta, ele coloca a mão na cabeça e que eu fiz? Mas é uma situação em que o agente, ele prevê o resultado. Ele sabe que é possível ocorrer a morte, só que ele não aceita. Ele acredita de forma verdadeira que a pessoa não vai morrer, porque ele confia na habilidade dele. Nesse caso, é culpa consciente. A culpa consciente, ela gera uma certa discussão com o dolo eventual. E algumas pessoas confundem dolo eventual com a culpa consciente. Então, preste atenção. No dolo eventual, olha a diferença. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. Ele sabe que pode dar morte. Só que na hora dele atirar a flecha no dolo eventual, ele fala bem assim, se morrer, morreu. Ou seja, no dolo eventual, o agente aceita o resultado. Na culpa consciente é diferente. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado. Ele sabe que o resultado pode ocorrer. Só que ele confia tanto na habilidade dele que ele não aceita. Ele acredita de forma verdadeira que o resultado não vai ocorrer e o resultado acaba ocorrendo. Acaba ocorrendo por culpa. Então, a diferença do dolo eventual para a culpa consciente é no elemento volitivo, é na vontade. Porque, dolo eventual, o agente prevê o resultado. Culpa consciente, o agente prevê o resultado. Só que no dolo eventual, o agente prevê o resultado e aceita o resultado. Para ele, dane-se, morrer, morreu. Já na culpa consciente, o agente prevê o resultado, mas ele não aceita. Porque ele acredita de forma verdadeira que o resultado não vai ocorrer. Então, o que vai diferenciar o dolo eventual da culpa consciente é a vontade. E quando a gente olha para o noticiário, é óbvio que o Ministério Público vai tentar olhar um fato que às vezes você olha aqui para o que eu estou te dizendo e você diz que é culpa consciente. Só que o Ministério Público vai querer dizer que é dolo eventual. E a defesa vai querer dizer que é culpa consciente ou então correr atrás da inocência. Então, os noticiários, sabe, eles podem causar uma deturpação daquilo que você aprende. Então, assim, esquece o noticiário, tem muito erro em noticiário. Toma muito cuidado com isso. E é óbvio que nesses casos concretos, o Ministério Público ele vai tentar trazer para o dolo eventual. E o que vai definir se é dolo eventual ou culpa consciente? A vontade. Então, na hora do interrogatório, se a pessoa está sendo interrogada, ela fala bem assim, o juiz pergunta,
Você sabia que a pessoa podia morrer? Sabia. E então, já que você sabia que a pessoa ia morrer, você queria aquele evento morte? Para mim, se morrer, eu não gostava mesmo, dolo eventual. Agora, olha a diferença. O juiz pergunta, você sabia que a pessoa podia morrer? Sabia. Mas você acreditava que ela ia morrer? Não, seu juiz, de forma alguma, nunca passou pela minha cabeça. Há 10 anos que eu faço isso, nunca aconteceu um acidente. Culpa consciente. Então, assim, é do caso concreto. Para a prova, o que você tem que observar é, a pessoa está dirigindo um veículo. Ela passa no sinal vermelho em alta velocidade. Ela olha um pedestre. Ela prevê, ela sabe que o pedestre pode morrer atropelado. E ela tenta tirar o carro, só que acaba acertando. Isso é culpa consciente. Porque a pessoa, ela acreditou que ela ia conseguir tirar o carro e não ia acontecer nada, e acabou acontecendo. Agora, a pessoa passa no sinal vermelho, alta velocidade e, morreu. E bate a pessoa, aí já é dolo eventual. Este mesmo fato na prática pode ser um lado ou outro. Então, na hora da prática na hora do processo, o Ministério Público vai tentar puxar para um lado e a defesa para o outro. Se eles colocarem na prova, a pessoa em alta velocidade desvia, se ela desviou é culpa consciente, porque se ela quisesse ela não desviava. Isso é para prova, porque na prática você sabe como é que acontece. Beleza. Entendi a diferença de culpa consciente para dolo eventual? Cuidado, culpa consciente, ou a gente prevê o resultado. Na culpa inconsciente, o resultado é previsível. Uma pessoa comum sabe que aquilo vai dar problema. Só que o agente não prevê. Ele não prevê, por isso que recebe o nome de inconsciente. Então, na prova, a respeito de culpa consciente e inconsciente, não é comum as bancas te darem exemplos. Elas dão exemplos de dolo eventual para culpa consciente. Mas para culpa consciente e consciente é conceito. Então, o que você vai observar? Consciente, eu estou consciente, prevê. Inconsciente, eu não estou consciente, não prevê. O resultado é previsível, a pessoa pratica a conduta, só que ela não prevê, nem passa pela cabeça dela que aquele resultado pode acontecer. Nem passa pela cabeça dela, de forma alguma, e ela acaba gerando o resultado por negligência, imprudência ou imperícia. Nós também temos a culpa própria e a culpa imprópria. Muita atenção. Na hora da prova, a banca não vai confundir culpa própria com culpa consciente. Não. Ela vai confundir culpa própria com imprópria, porque aqui já é outra classificação. A culpa própria é a regra. Na culpa própria, o agente não quer o resultado acaba ocorrendo por negligência, por imprudência ou por imperícia, é a regra. A culpa imprópria é uma situação que nós vamos aprofundar mais quando a gente estiver estudando o erro, que é uma falsa percepção da realidade. Na culpa imprópria, o agente age com dolo, ele quer o resultado, ele assume o risco do resultado, só que na hora de ser responsabilizado, ele é responsabilizado por culpa, exatamente por conta do erro. Como é que é, professor? A pessoa age com dolo e é responsabilizada por culpa? Isso mesmo. Eu tenho um dolo na conduta, a pessoa age com dolo e é responsabilizada por culpa? Na culpa imprópria. Então, por enquanto, e não vamos atropelar os cavalos, porque se eu já adiantar para falar de erro de tipo, erro de proibição, erro sobre a pessoa, discriminantes putativas, aí você vai ficar louco. Então, tudo no momento certo. Após encerrar os 3 elementos do crime, aí a gente fala sobre os erros num bloco separado. Por hora eu quero que você entenda que culpa própria é a regra. É quando a pessoa não quer o resultado e o resultado acaba ocorrendo por negligência, imprudência ou imperícia. Na culpa imprópria, o agente age com dolo, mas ele é responsabilizado por culpa em face de um erro. Nós também temos a culpa mediata ou indireta. Como é que seria essa culpa mediata ou indireta? Vejam só. Imagine que o sinal está vermelho, e tem uma fila de carros. E tem um primeiro carro da fila que está lá de frente para a faixa de pedestre e chega um assaltante armado. O assaltante coloca a arma no vidro do carro e fala, abaixa o vidro. E o motorista, assustado com a situação, acelera, passando no sinal vermelho e logo em seguida ele atropela um ciclista, levando o ciclista a óbito. Nessa situação, o assaltante, porque a conduta do assaltante foi em relação ao motorista, quem atropelou o ciclista foi o motorista. Nesse caso, o assaltante, ele responde
pelo crime contra o patrimônio e também pelo crime contra a vida, o assaltante responde pelos dois crimes? O assaltante vai responder, o assaltante ele tem culpa indireta pelo homicídio, o assaltante tem culpa imediata. Regra, nesse caso, o assaltante não responde. Até porque não foi conduta dele, salvo quando presentes estes requisitos. Primeiro, o nexo causal entre a conduta do assaltante e aquele resultado gerado pelo desdobramento da conduta. Porque quem causou o homicídio não foi ele. Mas aí a pergunta, se eu tirasse o assaltante da cena, se não tivesse lá a arma no vidro, será que aquele homicídio ia ocorrer? Não, então não tem nexo causal. Além disso, o desdobramento, ou seja, o homicídio, ele ter sido previsível e esperado. Pera lá, se eu vou assaltar alguém que está na primeira fileira, tem a só faixa de pedestres na frente, é previsível que a pessoa acelere o carro porque não tem nenhum na frente. É previsível e esperado que ela faça isso. Diferente se ele tivesse ido assaltar a pessoa da segunda fileira, porque a segunda fileira está encaixotada, não tem como sair. Aí sim já não é previsível. E para provas é mais conceitual a respeito da culpa imediata ou indireta. Pela culpa imediata ou indireta, o agente não responde por este desdobramento, salvo quando presente o nexo causal e quando o desdobramento for previsível e esperado. Beleza, agora que a gente entendeu aqui sobre culpa, diferenciando a respeito de dolo e os tipos de culpa, toma muito cuidado sobre dois conceitos que caem em provas. E eles cobram de forma bem simples mesmo. O primeiro é a compensação de culpas e o segundo é a concorrência de culpas. Em provas eles colocam bem assim, existe compensação de culpas? Não, não existe compensação de culpas. Só que existe concorrência de culpas. O que seria compensação de culpas? Imagine que nós estamos num cruzamento em que esse cruzamento ele é sinalizado por semáforos e tem 4 tempos. Tem um tempo, segundo tempo, terceiro tempo e quarto tempo. Está aberto o sinal verde para o quarto tempo, lá para uma das direções. E eu estou numa direção e você está em outra. Está vermelho para mim e está vermelho para você. Aí eu olho o sinal vermelho para mim e está verde para lá. E eu penso bem assim, quer saber de uma coisa? Eu vou virar, não está vindo ninguém. E eu viro no sinal vermelho. Só que você pensa a mesma coisa. Ah, está verde para lá e eu vou virar. E eu viro para um lado, você vira para o outro e a gente bate. Aí na hora que a gente bate, você olha para mim e fala bem assim, ô Rilu, você estava no sinal vermelho e eu também, então não dá nada, 0 a 0. Culpa menos culpa. Não, não, não. Não tem compensação de culpas. As duas pessoas vão responder. Se ocorrer alguma infração penal decorrente dessa situação, eu respondo de forma culposa e você responde de forma culposa. Sabe por quê? Porque eu falei contigo que o sujeito passivo tem um sujeito passivo imediato e o imediato. Lembra disso daí? Toma muito cuidado com isso daí. Não existe compensação, mas existe concorrência. Na compensação, nós estamos um contra o outro. Na concorrência, nós estamos juntos. Então aqui, ó, na compensação é um contra o outro. Na concorrência nós estamos juntos. É aquela situação em que eu sou um engenheiro elétrico e você também é engenheiro elétrico. E nós dois em conjunto assumimos uma obra que o certo seria o engenheiro civil ser responsável. Nesse caso, nós não temos experiência, nós não temos aptidão técnica, nós somos peritos. Nesse caso, nós dois estamos atuando em culpa. É concorrência de culpas, aí também pode. Também aquela cirurgia plástica feita por dois clínicos gerais. Então posso ter concorrência de culpas. Beleza até aí? Quando eu estou falando em culpa e dolo, toma muito cuidado, porque o crime doloso ele tem os seus elementos. Primeiro eu preciso ter a conduta dolosa. Para o crime ser doloso, o agente tem que querer o resultado ou assumir o risco. Além disso, eu preciso de tipicidade, porque para ser crime tem que ter previsão legal. E essa conduta dolosa tem que gerar um resultado. E entre a conduta e o resultado eu tenho que ter o nexo causal. Agora atenção, porque o crime culposo ele tem outros requisitos. Primeiro, no crime culposo eu preciso de uma conduta voluntária. O agente, ele foi imprudente, o agente foi imperito, mas não foi uma situação de caso fortuito, não foi uma situação de força maior, não teve coação física irresistível. A conduta foi voluntária. Ela foi voluntária, mas não foi querida. Ela foi voluntária e não foi querida, a conduta foi voluntária e o resultado não foi querido.
Porque o resultado a gente não quis, a conduta foi voluntária. Mas quando ele praticou a conduta, ele não quis o resultado nem assumiu o risco, o resultado foi involuntário. A conduta foi voluntária, mas o resultado foi involuntário porque ele não quis. Porque se ele quiser o resultado, já é dolo. Além disso, só há responsabilidade por culpa quando houver previsão legal pelo princípio da tipicidade. E entre a conduta e o resultado eu preciso de um nexo causal, de um elo de ligação. Porque se este resultado involuntário ocorreu por outra conduta, eu não posso ser responsabilizado, se não foi culpa minha. Além disso, no crime culposo, eu preciso da quebra de um dever de cuidado objetivo. O que é essa quebra de dever de cuidado objetivo? É a negligência, a imprudência, a imperícia. E além disso, a previsibilidade objetiva do resultado. O resultado era previsível segundo o homem médio. Segundo a perspicácia de um homem comum, o resultado era previsível. Se o resultado era previsível e o agente prevê, mas acredita que não vai acontecer, culpa consciente. Se o resultado era previsível e o agente não prevê, culpa inconsciente, mas o resultado tem que ser previsível. Então, atenção! Os elementos do crime culposo, conduta, tipicidade, resultado involuntário, nexo causal, quebra de dever, cuidado objetivo e previsibilidade objetiva do resultado. Agora, aqui a gente fecha a culpa. E eu vou falar contigo aqui sobre o crime pré-ter-doloso. Eu não vou me aprofundar muito, porque ele é estudado de uma forma mais específica lá nos crimes em espécie. Quando eu falo em crime pré-ter-doloso, é uma situação em que o agente ele tem uma conduta dolosa, só que aquela conduta dolosa dele acaba gerando um excesso que gera um outro resultado, mas esse segundo resultado ele não quis e nem assumiu o risco. O segundo resultado acaba ocorrendo por culpa. É aquele caso do agente que ele vai praticar um roubo, ele quer praticar um roubo. Acontece que, como ele não sabe direito manusear a arma, ele acaba manuseando a arma de forma incorreta e acaba atirando na vítima por falta de cuidado. No caso, ele queria o roubo, ele tem dolo no roubo e a vítima acaba morrendo nessa situação. Ele não queria o homicídio acaba ocorrendo por culpa. Então é uma hipótese de crime doloso, é uma hipótese de crime pré-ter-doloso. O que é o crime pré-ter-doloso? É aquele em que eu tenho dolo no antecedente, em relação ao roubo eu tenho um dolo. E o homicídio? Eu não queria o homicídio. O homicídio acabou ocorrendo por culpa, eu tenho culpa no consequente. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Esse é o crime pré-ter-doloso. Não confunda, por favor, com culpa imediata ou direta. Porque na culpa imediata ou direta, lembre-se do exemplo do sinal. O assaltante, ele pratica a conduta contra o motorista. E o motorista pratica uma conduta contra o ciclista. São pessoas distintas. Aqui não. O mesmo assaltante que pratica o roubo, pratica homicídio. Só que o roubo foi doloso e o homicídio foi culposo. Isso é um crime pré-ter-doloso. Aqui a gente encerra o primeiro elemento do fato típico. Professor, mas isso é muito grande. De fato, é o maior mesmo. Isso é inegável. E parece que nunca acaba. Agora, os outros elementos é bem rápido, Eu vou falar contigo sobre o segundo elemento. Vamos se situar. Crime, segundo a teoria finalista tripartida, é fato típico, antijurídico e culpável. Nós estamos estudando o fato típico. O fato típico tem 4 elementos. Nós já estudamos o primeiro, que é a conduta. Você sabe que a conduta tem que ser humana, positiva ou negativa, ação ou omissão, dolosa ou culposa. Você sabe. Agora nós vamos estudar a respeito do resultado. Quando eu falo em resultado, o resultado ele se divide em resultado jurídico e naturalístico. Resultado jurídico é quando eu tenho lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico protegido pelo direito penal. Por conta disso, todo tipo penal produz resultado jurídico. Não há crime sem resultado jurídico, porque todo crime causa lesão ou todo crime causa perigo de lesão a um bem jurídico. Não há crime sem lesão ou ameaça de lesão. Então, todo tipo penal produz resultado jurídico, mas nem todo tipo penal produz resultado naturalístico. O resultado naturalístico é a modificação do mundo real. Nem todo crime produz resultado naturalístico. Cuidado, porque todo crime produz resultado jurídico, mas nem todo crime produz resultado naturalístico. E o que é resultado jurídico? É quando tem uma lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico, protegido pelo direito penal.
Quando eu tenho lesão de bem jurídico, nós estamos diante de um crime de dano. Que por conta desse conceito de resultado jurídico, os crimes podem ser classificados em crimes de dano e crimes de perigo. E eu repito, eu não vou pegar um bloco separado para ficar falando só sobre classificação de crimes, senão a informação fica solta. E a informação solta, ela é muito complicada para o direito penal, na verdade, para tudo. Então, a gente precisa encaixar num contexto. Então, as classificações a gente vai estudando no correr do curso. Então, quando eu falo em crime de dano e crime de perigo, isso aqui tem a ver com resultado jurídico. Em primeiro lugar, o crime de dano é aquele em que a consumação exige a lesão a bem jurídico, como é o caso do crime de homicídio. Para ocorrer consumação do crime de homicídio, eu tenho que ter lesão a bem jurídico. Para ocorrer consumação do crime de roubo, para ocorrer consumação do crime de furto, para ocorrer consumação do crime de peculato, nós precisamos de lesão a bem jurídico. Agora, quando eu falo em crime de perigo, para ocorrer a consumação do crime de perigo, o próprio nome fala perigo, eu não preciso de lesão. Basta o perigo, basta a exposição a risco, como é o caso do crime de associação criminosa. Quando eu falo associação criminosa, qual que é a lesão de bem jurídico? Na verdade, eu não tenho um dano, eu tenho um perigo de dano. Porque se foi feita a associação criminosa, nesse caso aqui, existe um perigo de dano. É um crime de perigo. Professor, mas qual que é o perigo? Qual que é o risco da associação criminosa? Isso não está previsto no Código Penal. O ordenamento jurídico no crime de associação criminosa, ele não prevê qual que é o risco. E quando não há previsão no tipo penal do risco, é um crime de perigo abstrato. Então o que é um crime de perigo abstrato? É quando o risco não é previsto no tipo penal, é que o risco é presumido. É diferente da lei antiterrorismo. Quando você pega a lei antiterrorismo, lá nós tínhamos tipos penais de perigo. Só que você vê lá, destruição em massa. Então, aquele perigo pode levar à destruição em massa. Está previsto lá, tem destruição em massa. Ou seja, lá na lei antiterrorismo, eu tenho previsão do risco. O risco é um elementar do tipo. Só que eu não preciso da destruição em massa para ocorrer a consumação, porque é um crime de perigo. Então, olha só, o que é resultado jurídico? É quando a conduta gera lesão, crime de dano, ou ameaça de lesão, crime de perigo. E todo crime produz resultado jurídico, ou seja, ou o crime é de dano ou o crime é de perigo, ou é um ou é outro. O crime vai ser de dano quando a consumação exigir a lesão a bem jurídico. O crime vai ser de perigo quando bastar a exposição. Caso o risco não esteja previsto no tipo penal, quando esse risco for presumido, é porque ele é presumido, por isso que ele não está. É risco abstrato. Agora, quando o risco está previsto no tipo penal, como é o caso da lei antiterrorismo, aí é crime de perigo concreto. Sobre resultado naturalístico, que é a modificação do mundo real, nem todo crime produz. Mas a gente fala sobre o resultado naturalístico no próximo bloco. Neste bloco, eu falei para ti que existem dois elementos subjetivos do tipo penal, o dolo e a culpa. A culpa vai ocorrer quando houver violação de dever geral de cautela, violação de dever de cuidado. E eu vou ter um crime culposo se o resultado ocorrer por negligência, imprudência ou imperícia. A negligência é a única forma em que a conduta é negativa. Eu tenho uma ausência, uma falta, ausência, falta de precaução, falta de cautela, eu tenho uma omissão. Já na imprudência, na imperícia, nós temos uma conduta positiva, um agir. Só que na imprudência é um agir precipitado, afoito, arriscado ou perigoso, segundo o homem médio. O homem médio não faria aquilo. Já na imperícia, é um agir por uma pessoa que não tem conhecimento técnico, que não tem experiência, que não tem capacidade técnica para aquela ação. Então, observe que a imperícia ela é específica. Pelo princípio da tipicidade, só há responsabilidade por culpa quando houver previsão legal. Sobre tipos de culpa, nós temos a culpa consciente, em que o agente prevê o resultado como possível, e acredita que ele não irá acontecer. Ele não aceita o resultado porque ele confia na sua habilidade. A culpa inconsciente recebe esse nome porque, apesar de ser previsível o resultado, segundo o homem médio, o agente não prevê. A culpa própria é a regra. É aquela em que o agente não quer o resultado acaba ocorrendo por negligência, imprudência ou imperícia. A culpa imprópria é uma situação anômala, em que o agente ele age com dolo. Ele quer o resultado, ele assume o risco, só que ele não é responsabilizado por dolo.
ele é responsabilizado por culpa, que são em algumas situações de erro que nós vamos estudar. A culpa mediata ou indireta, a palavra-chave é desdobramento. O agente ele vai responder pelo desdobramento da sua conduta? Regra não, salvo se estiver presente o nexo causal entre essa conduta e o resultado gerado pelo desdobramento, e o desdobramento for previsível e esperado. Eles também podem te perguntar, compensação de culpas e concorrência de culpas. Não existe compensação de culpas, mas existe concorrência de culpas. O crime doloso, ele tem os requisitos: conduta dolosa, tipicidade, resultado e nexo causal. Mas no crime culposo eu tenho conduta voluntária, tipicidade e o resultado é involuntário. O resultado não é querido, nem assumido o risco pelo agente. Eu tenho que ter o nexo causal. E além disso, a quebra de dever de cuidado objetivo. O que é essa quebra de dever de cuidado objetivo? Negligência, imperícia ou imprudência. E além disso, o resultado tem que ser previsível. Eu tenho que ter a previsibilidade objetiva, do resultado. O resultado era previsível. O resultado era previsível e o agente prevê culpa consciente. O resultado era previsível e o agente não prevê culpa inconsciente. No crime pré-doloso eu tenho um dolo no antecedente e culpa no consequente. Resultado pode ser jurídico ou naturalístico. O resultado jurídico é a lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico protegido pelo direito penal. Não há crime sem resultado jurídico. Em face disso, os crimes podem ser classificados em crimes de dano ou de perigo. O crime de dano é aquele em que a consumação exige lesão a bem jurídico. Já o crime de perigo é aquele que basta a exposição a perigo, eu não preciso de lesão, basta a exposição a risco. Se este risco estiver previsto no tipo penal, é crime de perigo concreto. Agora, se o risco não estiver previsto no tipo penal, é porque o risco é presumido, aí é um crime de perigo abstrato. O resultado naturalístico é a modificação do mundo real. E nem todo crime produz. Só que sobre o resultado naturalístico a gente conversa no próximo bloco. Beleza? Estou fechando aqui. Até mais. Quando você estiver estudando direito penal, mostra lá. Manda uma mensagem para mim para ver se você está gostando do material, ver se está legal. Porque é uma matéria bastante técnica. Nós temos muitos detalhes. Mas eu estou procurando adotar a forma mais simplificada possível para que você possa entender. E além disso, deixando o curso mais completo para que você possa atingir o teu resultado.